Bom dia, meus irmãos. Domingo passado não estávamos aqui, sentimos saudade da igreja. Estávamos com um grupo de irmãos, líderes, na América Latina e colocando a cidade de Brasília no mapa de uma organização cristã que tem sido plantadora de igrejas. E o convite é que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Guará 2, seja uma igreja formadora de plantadores e uma igreja plantadora de igrejas, para a glória do Senhor. Com muito temor, nós estamos orando para que o Senhor utilize a nossa igreja, para que através desta igreja, muitas pessoas cheguem aos pés de Jesus e o glorifiquem, e o reconheça como Senhor e Salvador, para que a cada dia mais, pessoas como nós, possamos levantar as nossas vozes e adorar a Deus como nós fizemos hoje. E louvamos a Deus por isso. Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo escreveu João. Nós já passamos pelo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, e hoje nós chegamos no capítulo 6. E se você prestou atenção na nossa liturgia até aqui, você já entendeu que nós vamos falar sobre Jesus, o pão da vida. A partir do versículo 35, capítulo 6 de João, a partir do versículo 35, nós vamos ler até o 40, apesar que vamos trabalhar mais este capítulo, vamos ler do 35 ao 40, acompanhe comigo a leitura do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 35, versículo 35 até o versículo 40. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor, nos abençoa. Mais uma vez pedimos, através da leitura da Tua Palavra, a ação do Teu Espírito, abra as nossas faculdades, o nosso entendimento, Senhor. Renova a nossa vida diante da palavra poderosa do Senhor nesta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Um clássico escrito séculos e séculos atrás, os primeiros séculos da era cristã, no livro Confissões de Agostinho de Hipona, filho de Mônica, resposta da oração de uma mãe, um homem que vivia uma vida devassa e que foi trazido aos pés da cruz de uma maneira tão extraordinária. Agostinho diz assim: Senhor, fizeste-nos para Ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em Ti. Nós, antes de Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A nossa alma sedenta, faminta de Deus, e longe do Salvador e do Redentor. Porque nós fomos criados para Deus. E se nós não vivemos para Ele, a alma humana está em um vazio existencial tão tremendo que não encontra propósito para si. Então, quando o homem redimido, em um momento talvez de adoração, ou de angústia pelos seus próprios pecados, revelados pelo Espírito que habita no interior dele, faz essa oração: Senhor, o Senhor nos fez para o Senhor, e o nosso coração está inquieto,
Porque existem muitas coisas que podem tentar nos desviar. Existem ídolos que nós podemos colocar no nosso coração no lugar do Senhor. Mas nós nunca encontraremos paz, sentido e propósito para a vida enquanto este coração não repousa, não descansa no Senhor. Nós precisamos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como está o seu coração, mas eu espero que no final da mensagem do Senhor, o seu coração seja trazido para a presença do Senhor. E o Senhor renove o seu coração, renove as suas forças, renove a sua fé, renove a sua vida cristã. O Senhor aqueça o seu coração. E o Senhor abra os seus e os meus olhos, para que nós possamos ver, contemplar a grandeza do nosso Deus e tudo aquilo que Ele está fazendo ao nosso redor. E os milagres que Ele tem feito na nossa vida. Há anos atrás, lendo comentário de Ruth e estudando para pregar sobre este livro tão bonito, tão precioso do Antigo Testamento, encontrei com aquela ideia que é tão conhecida, aquela analogia que alguns pregadores brasileiros já têm usado no Brasil, que existe fome em Belém. Belém é a junção de duas palavras hebraicas, texto que foi escrito no Antigo Testamento, Betlehem, Bet casa, Lechem pão, Belém é a casa do pão. E quando houve fome em Belém, as pessoas saíram de Belém. Então, quando falta pão na casa do pão, as pessoas saem da casa do pão em busca de pão. Porque o homem tem necessidades básicas. Ele precisa se alimentar. Ele precisa do pão nosso de cada dia. Mas o homem tem necessidades espirituais, agressivas e violentas. O homem precisa de Deus. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus, sobre todas as coisas. E existe no coração do homem um vazio tão tremendo. Sem Deus, nada neste mundo poderá preencher. Então, quando o texto que nós lemos, Jesus se apresenta e ele começa, aqui no versículo 35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome. Jesus está colocando de maneira inequívoca que a única possibilidade do nosso coração, da nossa alma, encontrar saciedade, se saciar, é nele, no próprio Deus, na pessoa de Jesus. Portanto, o coração que não encontra Jesus, ele nunca encontrará paz. Nós vivemos aí numa geração marcada por abundância, talvez material, mas ao mesmo tempo uma geração que tem fome espiritual, mesmo que não reconheça isso. O ser humano consome, experimenta, acumula, mas continua vazio. Jesus não oferece algo que sacia a vida, ele se oferece como a própria vida. Ele fala mais para frente no Evangelho de João, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O problema da humanidade não é falta de pão material, mas é a falta de pão, do pão da vida, do Senhor Jesus. Não é escassez de recursos, é ausência de Cristo. Não é carência emocional, é morte espiritual. Por isso Jesus não diz, eu tenho um pão para vocês, mas ele diz, eu sou o próprio pão da vida. Esse texto vem logo após a multiplicação dos pães. A multidão segue Jesus por interesse, querem pão material, querem os benefícios da presença de Jesus, os milagres. Jesus desloca o foco do pão que perece para o pão que permanece, do sinal para a essência, do dom para o doador. E ele revela uma cristologia elevada nesse texto. Cristo não é apenas enviado, ele é o próprio Deus que desceu dos céus. Eu me lembro do texto lá de Êxodo, quando o povo está em aflição no Egito por causa da escravidão. E Deus chama Moisés, porque era o plano do Senhor
salvar o seu povo desde o começo, desde a eternidade. Qual que é o plano de Deus? Qual que é o propósito da igreja? Qual que é o propósito da sua existência? Qual é o propósito da vida cristã? Qual é o propósito de ser quem somos? O propósito é um. Deus criou e Deus está formando uma família na terra para levar para viver eternamente com Ele. Esse é o propósito da nossa vida, da nossa existência. Esse é o plano redentivo. Esse é o plano de Deus. E é um privilégio que Deus nos inclua nisso. E às vezes nós não entendemos ainda isso. Nosso coração, de repente, está tão duro que a gente não consegue ver que nós recebemos o maior de todos os presentes, o dom da vida eterna. O dom da vida eterna. Então, ele é o próprio Deus, ele chama Moisés e ele diz uma coisa interessante para Moisés. A primeira vez que eu li esse texto, eu entendi e meu coração se encheu de abundância, de alegria. Deus diz assim: eu vi a aflição do meu povo e desci a fim de livrá-los. Eu vi a aflição do meu povo e desci a fim de livrá-los. Está lá no Antigo Testamento, a história se passa. E de repente nós estamos vendo as margens do Jordão. O precursor levanta os olhos, olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus viu a aflição do seu povo e enviou o Immanuel, ou Emanuel, que quer dizer Deus que caminha entre nós. Ele é o próprio Deus. Esse texto é maravilhoso quando diz: eu sou o pão do céu e desci dos céus. Ou seja, do próprio Deus entre nós. Ele é o alimento da vida, não é apenas o meio, ele é o fim. Ou seja, nós entendemos que nós não podemos fazer nada sem ele. Aqui no Evangelho de João, a gente já viu isso, já falamos muitas vezes aqui na contextualização, que João usa uma metodologia, ele apresenta 7 milagres, para mostrar que Jesus é o próprio Deus, que Ele é poderoso, que Ele faz coisas que ninguém pode fazer. E depois da apresentação desses 7 milagres, Ele apresenta Jesus fazendo 7 autoafirmações, afirmações que só Deus pode fazer: eu sou. E essas 7 afirmações, depois, lá no final, a gente vai voltar a elas. Jesus, a primeira delas está aqui no capítulo 6, versículo 35 de João. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Depois dessas 7 autoafirmações, João tem o propósito de mostrar que esse Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, com os milagres que ele faz e também com a essência de quem ele é. Eu sou. Ele pode dizer: eu sou. E o primeiro deles é: eu sou o pão da vida. Mateus apresentou Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito. E agora João, por sua vez, apresenta Jesus como Deus. E a pergunta que nós precisamos responder tem a ver com o que nós cantamos, tem a ver com essa autoafirmação de Jesus, que ele é o pão da vida. A pergunta é: por que Jesus é o pão da vida que mata a sede eterna do coração do homem? Mata a fome, mata a sede, porque ele também é a água da vida. Porque ele é o único que sacia o sedento. Porque ele é o único que satisfaz o faminto espiritualmente. E o texto vai responder por quê. Cristo é o pão vivo que desceu do céu para sustentar espiritualmente, para salvar eternamente, para guardar soberanamente e para ressuscitar escatologicamente o seu povo, como nós lemos: no último dia, aqueles que creem que o Pai me deu, eu os ressuscitarei. Então, o primeiro ensino que esse texto nos traz: por que Jesus é o pão da vida? O versículo 35 nos apresenta: Jesus é o pão da vida, porque é o pão que nos sustenta espiritualmente. Nós precisamos alimentar-nos de Jesus diariamente. Jesus sacia a nossa alma. Não existe satisfação fora dele. Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. O Redentor, o Criador, aquele que nos criou, está dizendo: a única possibilidade de que os seus corações sejam saciados abundante, superlativamente, é que o pão da vida seja o alimento
espiritual que os nutre eternamente. Sem Cristo, há existência, mas não há vida. Há respiração, mas não há regeneração. Há movimento, mas não há salvação. Cristo não é o complemento da alma, Ele é o sustento da própria alma. A multidão procura Jesus só por causa do pão físico. Vocês lembram disso? Jesus multiplica, faz um milagre, eles estão assim perplexos, porque Jesus mostrou, através do seu poder, os propósitos dos milagres eram apontar para a divindade de Jesus, e eles estão dando a volta para o outro lado. Jesus chega e os discípulos e os homens que estão ali perguntam: Senhor, como o Senhor chegou até aqui tão rápido? E Jesus nem responde essa pergunta, ele vai direto ao ponto. Eu sei por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês estão procurando pão físico. Porque vocês querem matar as suas necessidades básicas. Vocês estão aqui por interesse. Aliás, essa não é uma tese de Satanás diante de Deus contra Jó. É óbvio que Jó é um homem temente ao Senhor, porque o Senhor deu tudo para ele. O Senhor deu riqueza para ele. O Senhor deu boa família para ele. O Senhor deu saúde para ele. E o homem não pode adorar o Senhor de todo o coração, a menos que esse homem não receba do Senhor todas as bênçãos. Essa é a tese de Satanás. Ele está dizendo: nós adoramos a Deus só porque nós recebemos de Deus. E, irmãos, Satanás tem muita razão nisso. Porque nós, muitas vezes, temos uma relação com Deus utilitarista. Nós queremos que o Senhor seja o acelerador dos nossos desejos. Nós pensamos, muitas vezes, que a igreja é um shopping center. O púlpito é o balcão. E nós queremos só consumir. Mas os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus, não pelo que recebe, mas por quem Deus é. Aqueles que adoram a Deus porque Deus é o seu maior bem, é o maior tesouro dos seus corações. Portanto, o exemplo de Jó nos ensina demais. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou o Senhor, apesar de tudo. Jesus diz: não é assim. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: a gente vai crescendo na vida cristã e a gente vai aprendendo cada dia. Nós aprendemos todo o tempo, todo dia nós aprendemos. Nós lemos a Bíblia e nós aprendemos. Nós estamos sentados, o irmão lê um texto e de repente o Espírito Santo de Deus ilumina o nosso coração. Eu, depois de mais de 30 anos de vida cristã, eu entendi parte do que significa aquele mandamento do Senhor para nós, que nós sejamos como uma criança para entrar no reino dele. E eu pensava, nós temos que ser inocentes, nós temos que não ter malícia no nosso coração. Depois eu fiquei pensando, a gente estava ontem, um grupo de irmãos da igreja, conversando na beira da piscina, e os nossos filhos lá quebrando o condomínio, né? A gente ali levantando a mão para o céu: Senhor, cuida. Menino entrando em tobogã, um em cima do outro, parando por cima. Senhor, manda os anjos para cuidar, para que não quebre nenhum osso, né? E aí eu fiquei pensando, aqueles meninos ali, eles não estão nem aí com o que eles vão comer amanhã. Eles não estão preocupados se tem conta para pagar. Sabe por quê? Porque eles sabem que eles têm paz. Eles acreditam que os seus pais vão providenciar aquilo que eles precisam. Eles não dormem dizendo assim: pai, deixa eu guardar um pedaço de pão debaixo do colchão para que amanhã eu tenha o que comer. Já viu isso? Porque eles sabem que tem o pai. E nós temos que ser como uma criança, porque nós sabemos que nós temos o Pai perfeito e celestial, que vai providenciar o pão nosso de cada dia. Então eu tenho que crer que eu tenho um Pai que está cuidando de tudo. Por isso eu tenho que ser como uma criança. Acreditar que o meu Pai perfeito vai providenciar tudo que eu preciso. Por quê? Porque Ele é o pão que nos sustenta espiritualmente. Ele é o sustento da nossa alma. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O pão não é uma bênção. O pão é uma pessoa com nome e sobrenome: Jesus Cristo de Nazaré. É uma pessoa.
lá no Tratado de Agostinho, Tractus in Evangelii Ioannis, em latim, Tratado 26, sobre a pessoa, sobre o Evangelho de João, capítulo 6, falando sobre isso, Jesus, seu pão da vida, Agostinho escreveu, lá no século V, crer em Cristo é alimentar-se dele. Crer em Cristo é alimentar-se dele, porque ele é o pão da vida. Onde Cristo não é o pão, algo sempre ocupará este lugar, porque a alma está faminta. Ela precisa buscar alguma coisa para encher o seu, para saciar-se. E muitas vezes vai buscar os fermentos dos fariseus, buscar as coisas deste mundo. O próprio apóstolo Paulo diz que nós adoramos a criatura no lugar do Criador, porque o pecado faz uma inversão de todos os valores. Mas por que Jesus é o pão da vida? Ele é o pão da vida em primeiro lugar porque é o pão que nos sustenta espiritualmente. Porque nós necessitamos dele. Sem ele nós não podemos fazer nada. Sem ele nós não temos vida. Ele é quem nos mantém. Ele é muito mais do que aquele oxigênio que está segurando o moribundo. Ele é a razão do nosso respirar. Ele é a razão da nossa vida. Se ele tirar a mão de cima da nossa cabeça, 1 segundo, os nossos órgãos param de funcionar. E nós perdemos a vida. Nós somos completamente dependentes do pão da vida. Sem Jesus não há nenhuma hipótese, a garantia de que nós vamos conseguir viver. Ele é o pão da vida também, porque ele é o pão que manifesta a salvação do começo até o fim. Você já pensa que a salvação é só naquele dia lá, quando ele entra na linha do tempo, na sua história, e ele te traz ao arrependimento, ele te regenera, ele te adota, ele te justifica, ele te santifica, ele te redime, ele te identifica em Cristo e ele vai te glorificar? Você acha que é só isso? Você acha que a salvação é só naquele momento que você abriu os seus olhos e falou, meu Deus, eu sou um pecador e Deus é grandioso? A salvação é uma obra, é um plano de Deus que começa na eternidade e termina na eternidade. Ó, eu tenho uma aliança aqui no meu dedo, aqui, ó. Aliança de casamento. Né? Eu olho para ela, eu não sei onde está o começo e onde está o fim. A salvação faz isso aqui também. Ó. Ela começa na glória, na eternidade, e ela termina na glória. Na eternidade. Olha o que diz o versículo 37, meus irmãos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Este texto está dizendo assim, todo aquele que o Pai me dá, quando que o Pai deu ao Filho, cada um de nós, aqueles que foram eleitos, na eternidade. Todos que o Pai escolheu, na eternidade, naquilo que é chamado pacto intratrinitário, o pacto da redenção, todos aqueles que estão escritos os seus nomes no livro da vida, todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, são aqueles que o Pai deu ao Filho. Todos que o Pai me dá, me fala do quê? Me fala de eleição soberana. O Pai dá pessoas ao Filho. A salvação não nasce no decreto, a salvação nasce no decreto eterno, não na decisão humana. Pacto intratrinitário, ou pacto redentivo. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Então, o Deus soberano, soberanamente, nos escolheu lá na eternidade, antes que nós nascêssemos. E é isso que Jesus está dizendo. Todos que o Pai me deu. Todos que o Pai me deu. É um presente do Pai ao Filho. Eu te darei as nações por herança. E as extremidades da terra por tua possessão. Promessa do Senhor no Salmo 2, versículo 8. Ele nos deu. Depois diz o seguinte, os que o Pai me deu, todos aqueles que foram dados pelo Pai, esses virão a mim. Está falando do quê? Graça irresistível. Todos que o Pai me deu virão a mim. Em um momento da história, ou no meio da dor, ou no meio do sofrimento, ou no momento da gratidão, de maneiras variadas, no meio de paletas de cores, no meio de situações mais diferentes, virão ao Pai. O Senhor vai passar e vai olhar para um cara e dizer assim, Mateus, olha para o olho dele e diz, segue-me.
e das costas começa a andar. O Mateus não consegue não segui-lo. Ele vai olhar para o sicômoro e dizer: Zaqueu, desce depressa, segue-me. E o Zaqueu desce. Ele vai derrubar Paulo para o chão e vai dizer: eu sou Jesus, e eu vou te mostrar o quanto importa me servir, e o quanto importa sofrer por causa do meu nome. E Paulo não consegue não viver, senão para ele. Porque todos aqueles que o Senhor chamar, todos aqueles que o Senhor der ao Filho, esses virão. Isso não é um acidente, isso é vocação eficaz. Você pode espernear, você pode gritar, você pode dizer: eu não quero Deus, eu não preciso dele. Você pode ser arrogante, soberbo, mas ele vai te derrubar por terra e depois generosamente vai te levantar e vai te acolher, porque ele vai te dizer: você é meu, porque o meu Pai me deu você. Você pode fazer o que você quiser. Você precisa lembrar hoje que salvação não depende de você. É obra santa. O Pai nos deu ao Filho. Não tem nada que você possa fazer para que você seja salvo. Não depende de você. E os discípulos estão vendo aqueles homens dizendo: já que o Senhor então é o pão da vida que mata toda a fome, então o que nós precisamos fazer para que a gente tenha esse pão? Outra vez, pensando religiosamente, que depende de nós. Não. Aqueles que o Pai me deu, eles virão a mim. Cedo ou tarde, eles virão a mim. Graça irresistível. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, quando você chega aos pés da cruz, quando Ele abre os seus olhos, existe uma obra perfeita, desde a eternidade, que está cumprindo a agenda de Deus, e está abrindo os seus olhos. Existe todas as coisas estão cooperando para aquele momento. Deus planejou a sua salvação desde a eternidade. Por quê, irmão? Porque Ele te ama. Porque você já é amado e amada. Você não precisa que as pessoas reconheçam que você é alguém. Quem define a sua identidade não são seus amigos, seus companheiros lá do colégio, ou na universidade, ou no trabalho. Você é quem Deus diz que você é e pronto. Você é o meu filho amado, você é a minha filha amada. Planejada a sua salvação, desde a eternidade, planejado o seu nascimento, planejada a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, se você é gordinho, magrinho, alto, baixo, se você é negro, se você é amarelo, branco, isso não importa. Deus fez você do jeito que Ele quis, para a glória dEle, você é dEle. Ninguém pode arrancar isso de você. Porque aqueles que o Pai entregou aos filhos, nunca mais será abandonado. E depois diz: aqueles que o Pai me deu. Versículo 37. Virão a mim, e de modo nenhum os lançarei fora. Perseverança dos santos. Jamais vão cair na graça. Vão ser sustentados até o fim. Vão ser salvos, do começo ao fim. Jesus é o pão da vida, porque Ele garante a nossa salvação desde a eternidade e até a eternidade. Ele vai nos sustentar, Ele vai nos segurar. Irmão, você sai na rua, existem no mundo, o mundo jaz no maligno, existem demônios, existem o mundo, existe o sistema que está, Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 6, existe uma batalha espiritual tremenda. Mas Deus vai te guardar de todas elas. O Senhor, quando o rei Josafá está desesperado, porque os inimigos se levantaram, ele manda uma mensagem através de Jaziel, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, no meio do desespero. Deus diz: quando o meu povo na minha angústia, quando o meu povo na sua angústia me clamou, todas as vezes eu me apresentei a eles. Sempre. Sempre. Nós seremos guardados até o fim, porque nós somos dele. É a perseverança dos santos, e não depende de nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém bebe e come de mim,
viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Cristo é o pão porque foi moído na cruz, esmagado pela ira divina, entregue em sacrifício substitutivo. Diz lá o Isaías, no capítulo 53, versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído, e pelas nossas iniquidades, o qual foi entregue por nossas transgressões, Paulo, lá em Romanos 4, e ressuscitou para a nossa justificação. O Senhor é quem nos sustentará até o fim. A cruz não é apenas a demonstração do amor de Deus, mas é a satisfação da justiça do próprio Deus, dizia Sproul. O pão, meus irmãos, é vermelho, porque ele é banhado de sangue. Porque não existe pão da vida sem cruz, sem o sangue derramado. E hoje nós vamos lembrar disso, na celebração da Santa Ceia. Jesus é o pão da vida, porque, em primeiro lugar, Ele é o nosso alimento espiritual. Jesus é o pão da vida, porque Ele é quem nos salva do começo até o fim. Jesus é o pão da vida, por último, porque é o pão que nos glorificará escatologicamente. O versículo 54 do capítulo 6 diz o seguinte: quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quando ele prega isso, aquela multidão que foi atrás de pão deixou de seguir Jesus. Os discípulos disseram: é duro esse discurso, meu Deus, como é isso? Comer da sua carne, beber do seu sangue, é um canibalismo? Nada disso. O Senhor está dizendo que não existe nenhum tipo, não existe possibilidade de redenção sem arrependimento e sem crer na obra que Ele fará em nosso lugar. Cristo não apenas perdoa pecados, Ele vence a morte. Ele não apenas salva a culpa, Ele ressuscita o corpo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso é a união mística do crente com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o que vai acontecer? Ele vai nos glorificar, o nosso corpo será transformado, nós seremos redimidos. Então, para terminar, eu fiquei pensando o seguinte: a gente escuta poucos sermões a respeito da segunda vinda. Como será? Nós falamos aqui dos 7 milagres, nós falamos aqui das 7 afirmações de Cristo: eu sou o pão da vida. Mas existem 7 tempos para a gente pensar na glorificação. Eu vou falar rapidamente disso. Primeiro, na segunda vinda de Cristo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra verão, se lamentarão, todos verão. Segundo, a ressurreição dos mortos, primeiro em Cristo. Aqueles em Cristo ressuscitam. O mar dará os seus mortos. Aqueles que foram queimados, carbonizados, o corpo será restaurado. Primeiro dos crentes, depois dos ímpios. Essa é a segunda coisa. A terceira, os corpos são transformados, corpo incorruptível. Quarto, encontro eterno com Cristo. Versículo 17 do capítulo 4 da 1 Tessalonicenses diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois vem o juízo final, Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abrirão os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Depois vem a glorificação dos crentes, Romanos 8:30. E os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Seremos glorificados. E depois de ser glorificados, vem a última coisa: nosso novo lar. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Cristo volta, os eleitos ressuscitam, os vivos são transformados, a igreja é reunida, o juiz é estabelecido, os santos são glorificados, e Deus habitará eternamente com o seu povo. A glorificação não é um evento isolado, é a consumação do decreto eterno de Deus na redenção dos eleitos em Cristo. E o texto diz o seguinte: quem comer da minha carne, o pão da vida,
e beber do meu sangue, o único sangue capaz de perdoar pecados para toda a eternidade, eu o ressuscitarei no último dia. Nós seremos glorificados, porque o Senhor é o nosso Deus. E eu quero terminar fazendo uma aplicação. Tem muitas coisas que nós podemos aprender desse texto. Já falamos de várias coisas delas. Mas quando Jesus se levanta e diz, primeiro, eu sou o pão da vida. Depois ele diz, eu sou a luz do mundo. Em João, capítulo 8, versículo 12. Depois em João 10, 9, ele diz, eu sou a porta. Depois no mesmo capítulo, 10, 11, ele diz, eu sou o bom pastor. Depois no capítulo seguinte, na ressurreição de Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Depois no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois no capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Você percebeu que das 7 autoafirmações de Jesus, que são atributos dele, tem um que ele compartilha com a igreja? Enquanto Jesus estava encarnado e presente fisicamente entre nós, ele era a luz do mundo. Depois ele diz, agora vocês são a luz do mundo. A luz invade no meio das trevas. Irmão, se você alimentou-se do pão da vida, se Jesus é o Senhor da sua vida, se Ele é o seu Redentor, se Ele é o Salvador da sua vida, você é uma tocha ambulante. Você é a luz do mundo. Você tem um chamado de Deus para iluminar para a glória dEle. Se você verdadeiramente é um crente lavado, remido, se o pão da vida foi o alimento que saciou a sua alma, você é chamado para a obra missionária, você é chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus. O Senhor te chamou, não é só para comer ali aquele pãozinho, aquele pão espiritual que vai te saciar e ficar quietinho no seu lugar. Essa comida é abundante, ela está sobrando. Os discípulos estão vendo, os judeus estão vendo, aquele pedacinho, aqueles 5 pãezinhos e aquela sardinha, aqueles peixinhos se transformaram num alimento que multiplicou-se e alimentou toda aquela multidão, e ainda sobraram 12 cestos, para que não haja dúvida nenhuma que aquilo é um milagre. E os judeus estão vendo aquilo, dizendo, 12, peraí, 12, as 12 tribos de Israel, meu Deus do céu, esse homem, através de tudo que ele está fazendo, tudo tem um propósito, nada é por acidente, tudo é perfeitamente calculado. O Deus Todo-Poderoso planejou todas as coisas, até aquele menininho que chega com a mochilinha dizendo, olha, eu tenho 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma grande multidão? Irmão, entrega a sua mochilinha nas mãos de Jesus. O pouco da sua vida é muito nas mãos dele. O pouco que você diz, eu tenho tanto pouco, entrega nas mãos dele, porque ele multiplica e ele alimenta uma multidão, porque ele é o pão da vida. Essa mensagem está no seu coração. Não guarde ela para si. Compartilhe onde você estiver. Você e eu somos a luz do mundo. Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós confessamos que muitas vezes buscamos o pão e não o pão da vida. Buscamos benefícios e não o Salvador. Buscamos milagres e não o próprio Cristo. Deus, leva-nos de volta ao centro, como diz a tua palavra em Oséias. Israel, volta para o Senhor. Leva-nos de volta à cruz, Senhor. Leva-nos de volta ao pão da vida. Que a nossa fé seja cristocêntrica. Que a nossa igreja seja cristológica. E que a nossa vida seja para a glória do Filho. Em nome do nosso Senhor Redentor, que vive e reina hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Quero chamar aqui os presbíteros, os diáconos, que vão participar desse momento tão glorioso, que é o momento que nós vamos celebrar a Santa Ceia. Os pastores também que passem aqui à frente. Te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Mateus 26. Mateus 26.